alimentos. Vamos falar os alimentos que eu mais gosto e vamos falar dos alimentos que eu mais gosto. Vamos começar com as oleaginosas. A oleaginosa é uma forma muito fácil de você dar densidade calórica. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um whey para tomar agora. Eu estou no consultório. Eu estou entre pacientes. Eu estou atrasado. Minha comida não está ali. Eu tenho whey, tenho nuts ou tenho uma pasta de amendoim, por exemplo. Faz muito sentido você pegar o whey, bater com uma pasta de amendoim para você conseguir conquistar a densidade calórica. Você entrega isso e o que é bom do que a gordura? Ela traz saciedade. Então, quando você some, por exemplo, proteína com gordura, o nível de saciedade que você tem é perfeito. Sim. Você fala, mas falta o carboidrato ele ajuda o funcionamento da tireoide, a gordura também. E mais, essa associação proteína e gordura é extremamente benéfica, porque a proteína ela ajuda você a produzir TSH no hipotálamo, enquanto a gordura ajuda você a transformar T4 em T3 no fígado via receptor TGR5, que é o receptor de ácido biliar. Então, você consegue ter através da gordura do nuts, você consegue ter uma melhora de função metabólica que é compatível com o que você fizesse, por exemplo, uma refeição. Lembrando que também, quando a gente fala, que a gente tocou no assunto vegetariano, nuts, para o vegetariano também muitas vezes é uma fonte de proteína. Então você consegue, às vezes ele não vai bater, por exemplo, com whey, quando ele não consome, mas ele vai bater com uma proteína vegetal. Ou ele vai bater com um leite de amêndoa, um leite de coco, algum tipo de substrato que faça ele ter esse consumo dentro daquilo que é a rotina alimentar que ele escolheu para ele. Vamos falar do segundo alimento bom, feijão, Edu. Cara, feijão eu preciso falar porque todo mundo que faz dieta arranca feijão. E feijão é um alimento sensacional. Ele dá uma saciedade gigantesca. E quando você vai ver a densidade calórica dele, não é uma densidade calórica alta. Ou seja, você consegue um ótimo carboidrato, você consegue um alimento saboroso e você consegue saciedade. Eu desafio uma pessoa a fazer uma dieta que tenha 2 vezes no dia um prato de arroz e feijão, que ela fale que ela está fazendo fome. Que seja o almoço, por exemplo, às 12 e o jantar às 18. Então, vamos supor que ele coma naquele quadradinho, 7, 10, 13, 16 e 19. 5 refeições no dia, muito bom. Vamos lá. Comeu às 13, arroz, feijão e mais uma mistura, e comeu às 19, arroz, feijão e mais uma mistura, eu duvido que ele reclame de fome. Inclusive, o feijão, ele está na minha estratégia de conseguir me manter no shape comendo justamente pela essa questão da saciedade. Eu como todos os dias e é uma das perguntas mais recorrentes da galera. Por que bodybuilder não come feijão? Eu falo, cara, eu não sei, eu como. Sim. E como todos os dias. E é uma estratégia muito sábia, porque a gente conquista essas benesses que eu te falei. Então, eu gosto muito. Não tem um paciente que não volte dali um mês e que, quando vai conversar com a nutricionista, no caso, a Vanessa, que fica do meu lado, ele não fale, ai, doutora, mas está difícil comer tudo isso. Eu estou super satisfeito. O melhor, eu costumo falar, o melhor inibidor do apetite que existe chama comida. Sim. E o feijão ele é sensacional para isso. Alimento muito bom. Vamos para outro. Terceiro. Cara, carne vermelha. Eu acho um alimento excelente. Carne vermelha, assim, é verdade que não dá para você viver comendo todas as suas refeições carne vermelha, mas a gente tem que diferenciar uso de abuso. Sim. Né? Então, carne vermelha eu acho um alimento essencial porque ele te dá ferro M, então ele ajuda no metabolismo ferro do seu corpo. Lembrando que o metabolismo de ferro no seu corpo ele é responsável também pelo funcionamento da sua tireoide. Então, quer dizer que comer carne também ajuda na sua função metabólica. Ele te ajuda naquilo que é saciedade. Né? É impossível que você sente conseguir comer mais do que, 200 gramas de carne e não se sentir muito satisfeito. Então, isso já é uma ajuda. Não é costela, seus cabras, né? Vai achar que é costela. Também é isso, né? Isso é uma coisa que não dá para... Por isso que é o uso e o abuso, né? Então, então vou comer cupim. Não, cara, estamos falando de uma carne magra, pega leve, me ajuda. Né? Dá para fazer dieta indo na churrascaria se você estiver disposto a escolher. E, no geral, é um alimento muito bem aceito e que tem uma variedade muito grande de preparos. Né? Eu quero uma coisa de mastigação fácil. Carne moída. Eu quero uma coisa que eu tenha que mastigar e que me dê satisfação de fazer ou de comer. Um steak. Aí você tem vários lugares que você pode consumir. Fala. Quarto alimento? Quarto alimento que eu acho fenomenal. Cara, eu gosto de ir para os... Agora, vamos para alguma coisa que eu considero alimento. Eu já não considero mais whey protein um suplemento. Eu considero um alimento. Eu também. Inclusive, Paulo, quando me perguntam qual o suplemento, nesse caso, que
se tu pudesse escolher um para viver o resto da vida. Eu sei que vários estudos apontam a creatina, as evidências científicas e tudo mais. Eu escolheria o whey para passar o resto da vida, justamente por eu entender que é um alimento e pela versatilidade e pela forma com que ele é tão importante na questão da adesão, porque como tem essa versatilidade, tu pode utilizar em qualquer horário, tu pode fazer receitas pelo sabor. Então, para mim, o whey protein é um dos principais alimentos. É por isso que eu considero alimento, Edu. Porque quando você fala creatina, você fala desempenho e performance. E creatina, malemar, a gente produz, né? Mas o whey protein a gente pode usar para enriquecer o nosso preparo alimentar. Né? Inclusive, o que você quiser, alimento salgado, alimento doce, né? Você tendo a disponibilidade de saber criar em cima disso, ou de ter a criatividade de fazer isso, eu acho que é uma das coisas fundamentais que eu preciso ter o whey protein. E eu tenho uma razão clínica para falar isso. Né? O whey protein, ele tem estudos, né? Principalmente na área do diabetes, em relação à melhora do que a função metabólica do paciente com diabetes. Por quê? Ele tem uma ação muito semelhante com o análogo de GLP-1. Né? Ele tem essa sensação, ele causa a sensação de saciedade, ele é insulinotrópico, então ele melhora a ação da insulina, e isso faz com que ele seja um grande alimento, né? Por mais que a forma que ele se apresente seja um suplemento. Mas a gente tem que entender, né? O que é o whey protein? É a proteína do soro do leite. Então, quando você pega o iogurtinho que você vai tomar lá, aquela aguinha branquinha que fica por cima, lá que está o whey. Então, quer dizer, não é uma coisa que o homem pegou e juntou, sei lá, ácido com enxofre, vapor de, sei lá, ferro. Não, é uma coisa que está presente na natureza e que o homem fez o quê? Ele ultrafiltrou. Fui lá, ultrafiltrei aquele sobrenatante, cheguei no whey protein. Então não é uma coisa feita, né? Então, né, é industrializado, obviamente, mas não é um processo de manufatura. É um processo mais de separação. E o quinto alimento, Paulo, para a gente fechar? Verduras, cara. Tem que comer verdura, bichão. Todo mundo esquece de comer verdura. E é fundamental, porque você precisa de fibra, né? A fibra, ela ajuda você a não absorver toda a gordura que você consome na sua dieta, ela ajuda a dar saciedade, ela ajuda o funcionamento do intestino, ela ajuda a diminuir o risco de câncer de intestino. E assim, é uma coisa que eu tenho preocupação porque as pessoas elas não ensinam a comer de uma forma prazerosa e quando fazem, é por exagero. Então, ele não ensina a comer uma salada temperada com limão e sal, mas põe lá uma Caesar salad que é cheia de gordura, cheia do diabo a quatro e que foge do propósito. Né? A Caesar salad não é uma salada, é gordura com matinho. Né? Agora, a galera precisa aprender a comer verdura, legumes, porque isso faz muita diferença, inclusive fruta. Né? O pessoal... eu não sei ali se com os vegetais, né? Tá. Exatamente. Eu não sei se é o rigor alimentar que eles criam, não sei se é, né, às vezes, a tentativa de facilitar o máximo possível um processo dietético, mas é uma coisa que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida, saúde muito, muito melhor. Cara, junto com o feijão, os vegetais e as frutas fazem muito parte dessa minha estratégia de me manter em shape comendo altas quantidades, porque é sensacional, ele tem baixa densidade calórica e ele traz saciedade pela questão da fibra. Então, hoje, praticamente quase 50% do volume do meu prato, do peso do meu prato é de vegetais. Então, isso me ajuda bastante. Se a gente fosse resumir hoje, né, o que a gente ia falar? Não beba álcool, não consuma açúcar, coma feijão e come seus vegetais. E misture whey na sua comida. Obrigado, Paulo. Cara, obrigado. Valeu.